Bom dia, bom dia. Eu sou o apóstolo Ailton Oliveira. Nesta manhã de quinta-feira, quero aqui liberar uma palavra profética ao seu coração para a sua reflexão nesta manhã desta quinta-feira. Quero falar aqui em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, aqui a partir do verso 24, que nos diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ele está falando, usando que naquele tempo tinha lá os jogos, como hoje é chamado Jogos Olímpicos. Lá em Roma, principalmente, tinha muitos jogos duros, violentos, e que os atletas se preparavam para poder chegar nesses jogos. Havia muitas disputas, usavam muito o físico, o corpo, muitas corridas, lutas entre si, os guerreiros. Como hoje, por exemplo, nas Olimpíadas, os atletas que querem participar de Olimpíadas, se faz necessário se preparar. E hoje muitas pessoas, crianças, adolescentes, que já estão sendo preparadas para daqui a alguns anos participar de Olimpíadas, mas elas começam a preparação bem cedo, de 4, 5 anos já para frente, já começam a se preparar para quando chegar nos seus 14, 15 anos, já está pronto para participar de uma Olimpíada. E Paulo está nos ensinando também, e ele diz que esses lutadores, corredores, atletas se preparam, se abstêm, se afastam de algumas coisas para poder estar bem fisicamente, e eles fazem todos esses esforços para participar de uma conquista de uma coroa corruptível. Olha só, e eles são determinados, porque envolve aí uma medalha. Pessoas que ganham uma medalha de bronze se sente realizada. Quem ganha uma medalha de prata, mais realizado ainda. Agora, pense bem nas pessoas que ganham uma medalha de ouro. Marca a história da vida dela. Mas Paulo diz que essas pessoas correm para receber, ganhar uma coroa corruptível. Ele diz, nós corremos também, mas para conquistar uma coroa incorruptível. Isso mostra e nos ensina que nós precisamos pensar bem como em que nós estamos investindo a vida que Deus colocou em nós, a vida que Deus nos presenteou. E Deus nos enviou à terra com um propósito. Mas existem muitas pessoas que não têm sido prudentes e têm simplesmente desperdiçado o maravilhoso dom da vida. A Bíblia diz que Deus colocou o código, presta atenção, Deus colocou o código da eternidade dentro de cada ser humano. E aí se faz necessário nós decodificarmos esse código da eternidade. Cristo é esse código da eternidade. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Porém, quem não tem um filho, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. João, no capítulo 10, escreve, disse que o ladrão vem senão roubar, matar e a destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é a vida eterna. Mas se eu quero então no futuro viver a eternidade com o Pai, se faz necessário agora ser prudente e cuidar bem daquilo que Deus tem colocado em mim. Estamos passando pela vida para nos prepararmos para vivermos na eternidade com o Senhor. E temos que lembrar que existe duas eternidades. A eternidade com o Pai, uma eternidade de gozo, de prazer, de alegria para sempre. Mas existe uma eternidade de sofrimento, uma eternidade com Satanás, que será lançado no lago de fogo, junto com seus demônios e aquelas pessoas que foram desobedientes ao Senhor.
Então nós temos que parar e analisar como nós queremos terminar a vida. Se faz necessário que nós devemos pensar que temos que terminar a vida bem. Vou repetir, temos que terminar a vida bem. E se eu quero terminar a vida bem, é preciso se preparar antes. Alguém que quer ser um médico tem que estudar muitos anos. Se eu não estudo, não vou conseguir ser médico nunca. Se eu quero ser um dentista, eu tenho que estudar muito para ser um dentista. Mas muitas pessoas não estão se preparando e estão terminando a vida de maneira drástica. A pior coisa é uma pior tragédia na vida é uma pessoa sem propósito. A pior tragédia na vida é viver sem propósito. Deus tem propósito para a nossa vida e nós temos que descobrir esse propósito. E a pergunta é, como que você quer terminar a sua vida? A Bíblia diz o que Deus disse a nosso respeito, baseado em Jeremias 29:11. Eu bem que sei o pensamento que tem a teu respeito, não pensamento de mal, mas pensamento de bem, para dar a você o futuro que você deseja. Então eu tenho que desejar ter um futuro e terminar bem. Se eu quero terminar a vida com saúde, eu preciso investir antes. Mas se eu passo pela vida no meu tempo de juventude, desperdiçando a minha vida, usando mal usado, usando coisas que estragam a minha saúde, como drogas, bebida, tantas coisas, a farra, com certeza, no final, a doença vai aparecer. Quantas pessoas hoje que estão amargando em cima de uma cama, uma doença porque investiu errado na vida. E você, como você quer terminar bem a vida? É importante pensarmos nisso. Paulo diz que os corredores corriam para conquistar uma coroa corruptível. Ele disse, mas nós temos que correr para conquistar uma coroa incorruptível. E por isso, nós temos que pensar naquelas duas pessoas que Jesus ensinou. Ele diz que duas pessoas, uma construiu a casa na rocha, a outra construiu a casa na areia. E quando veio a tempestade, quando veio a chuva, e bateram com ímpeto nas duas casas, e disse que a casa feita na rocha ficou firme, não caiu, mas a casa feita na areia caiu. Aí o que nos ensina? Dois tipos de pessoas, uma era prudente e a outra era imprudente. Construir na rocha é pessoa que pensa em terminar bem a vida. São pessoas que pensam em terminar bem o seu futuro. E aquelas que constroem casa na areia não pensam no seu futuro. Olha só, o meu presente já é o meu futuro. Eu comecei falando esse vídeo há 8 minutos atrás. Já ficou no passado. A cada segundo que passa aqui já se torna passado. E para mim presta atenção no que eu vou falar, para se ter uma boa colheita, se faz necessário plantar boas sementes. Vou repetir, para ter uma boa colheita, é preciso plantar boa semente primeiro. Você tem plantado boas sementes? Ou você tem lançado sementes ruins? Então, a Bíblia diz em Gálatas que ninguém escarnece de Deus, ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, meu querido, minha querida, você que vai ver esse vídeo, como que você quer terminar a sua vida? Outra pergunta, o que as pessoas vão falar de você, de mim, depois da nossa morte? Eu sei que não existe pregação para se preparar para morrer, porque as pessoas vivem assombradas na morte. Duas coisas que eu tenho que entender que são reais é a morte e a velhice. Um dia elas vão chegar. E nós temos que estar preparados para as duas, mas as pessoas não são preparadas para morrer. Elas não são preparadas para a velhice, porque a vida passa. Se eu quero ter uma boa colheita, é preciso plantar boa semente. A nossa vida, compreenda isso, a nossa vida é semelhante a uma partida de futebol. A nossa vida
é semelhante a uma partida de futebol. Uma partida de futebol se faz em 2 tempos de 45 minutos. Tem pessoas que estão vivendo o primeiro tempo da vida, mas já tem outros que já estão no segundo tempo. E aí, para quem está no primeiro tempo da vida e o que já está em segundo, o que se faz necessário é estar bem preparados para chegar bem. O importante de uma corrida de Fórmula 1 não é como se sai, mas como se chega. O importante não é como começa, mas como termina. Grave bem isso, o importante não é como começa, como termina. Então, é importante nós começarmos a pensar no nosso futuro. Mas se eu quero ter um futuro abençoador, é preciso eu viver com muita prudência. Entender aquilo que Jesus ensinou. Edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. Aleluia! Se você quer ter um casamento abençoado, se faz necessário ter boas sementes para colher bons frutos. A nossa vida, eu vou repetir, é como um jogo de futebol, que é feito em 2 tempos. Alguém está vivendo o primeiro tempo, mas já tem alguém que já está no segundo, e já tem alguém que talvez já está vivendo os minutos que são acrescentados no final de uma partida de futebol. E talvez essas pessoas não tenham se preparado para esse tempo. E eu não sei aonde eu e você estamos. Talvez já estamos nos descontos finais da partida de futebol. Quantas pessoas que foram dormir ontem e não amanheceram vivas hoje porque já está vivendo os seus descontos de uma partida de futebol e não se prepararam. Então é necessário que eu e você nos preparamos para terminar bem a nossa vida, para que possamos deixar um legado. O que é que as pessoas vão falar de nós depois da nossa morte? Será se vamos deixar um bom legado? Será se preparamos para a morte? Sim, precisamos preparar para a morte. Um dia Jesus falando de alguém que disse: minha alma tem muita coisa no celeiro, descansa, come e bebe. De repente uma voz soa do céu: louco, hoje pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Olha aí, louco, hoje pedirá a tua alma o que tens preparado e para quem será. Vamos pensar nisso. E a vida passa muito rápido. A vida é como um vapor. Uma panela, quando está cozinhando algum alimento, você destampa a panela, aparece um vapor e de repente ela some. Pedro disse que a vida é semelhante a uma flor, que você passa agora e vê ela no jardim, ela está linda, mas de repente você passa, ela já está murcha no chão. Vamos parar e pensar. Como vamos terminar a vida? Vamos trabalhar, vamos projetar para terminar bem a vida. Para isso, se faz necessário entregarmos as nossas vidas ao cuidado de quem sabe cuidar bem. Jesus sabe cuidar bem das nossas vidas. E quando nós nos entregamos a vida a Cristo, temos Cristo como nosso Senhor, não apenas como nosso Salvador, como nosso Senhor principalmente. Ele cuida de nós, porque nós passamos a ser propriedade exclusiva dele, e assim o nosso futuro será brilhante. Pense nisso, como terminar bem a vida. Deus abençoe você e pense nisso. Shalom.